Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bora lá dar uma analisada no mercado, como é que tá, hein? Tá seguindo, hein? O ciclo tá se repetindo, mas vamos lá ver os detalhes do que aconteceu aí essa semana, beleza? Bora lá! Bom, pessoal, começando aqui pela notícia aqui, né? O Michael Saylor aqui, ele tá mostrando aqui como é importante aqui os pontos laranjas, né? Ele tá mostrando a importância aqui dos preços médios dele, né? E vocês podem ver aí que o preço médio dele, falando de BTC, vocês podem ver aí que está em 76 mil dólares, né? E hoje o BTC está aqui, nesse exato momento, às 11h15 da manhã do dia 8 de fevereiro. Estamos aqui a 68 mil dólares, galera. 68 mil dólares. Tem muita linha aqui, vou até tirar esse Fibonacci daqui para não confundir. 69 não, estamos a 71 mil dólares, né? Então, o índice de medo e ganância, galera, olha só que absurdo, estamos em 8. Cara, eu acho que a gente nunca chegou aqui nisso, hein, meu? Olha só. Aqui chegamos a 10, em 25. Mas nunca, cara, nunca chegamos num medo extremo tão grande. Por que que essa galera tá com tanto medo, hein? Será se eles não estudaram? Eu tô bem tranquilo aqui no ciclo porque fiz o papel do que tinha que ter, eu fiz o que tinha que ter sido feito, entendeu? Vamos analisar aqui os dados on-chain, né, galera? Os dados on-chain aqui estão mostrando o quê? Aqui fica um pouco desatualizado, né? Mas em termos de preço, mas não em termos dos dados. Mas olha, 55 mil dólares aqui o Reality Price. Olha só, tá parecendo um imã, hein, galera? Olha só isso daqui, hein? Tá parecendo um imã. Veio, depois deu uma... voltou um pouco, né? Mas tem fundamento essa voltada aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, Reality Price... Aí tem aqui o Time Price e tem também aqui o LTH, que é o Cost Basis. MVRV aqui, galera, em -1, pode ver que ele agulhou aqui. Mas tem espaço para vir buscar mais, ó. Essas regiões aqui tem espaço para vir buscar mais. Logicamente que, galera, não precisa a gente ficar querendo pegar ali o fundo perfeito, entendeu? Muito difícil quem consegue, mas olha só, esse daqui, ó, chegamos a -2, estamos em -1. Aqui em 2018, aqui em 2020, aqui em 22, entendeu? Então, o Reality Price aqui, o MVRV, galera, tem espaço para cair ainda, então muito cuidado com a mão, tá? Aqui analisando aqui as liquidações, galera, a parte de a galera que fica alavancada aí, né? Então, ó, você vê que tem regiões de liquidações aqui em 71 e temos regiões aqui em 70. Essa galera aqui já vai ser liquidada, hein? Tá muito próximo aqui, olha só o preço. Ele tá vindo buscar essa região aqui, ó. Provavelmente ele vai vir aqui e depois ele vai vir aqui para liquidar essa galera. Galera, quem fica aí alavancado não é um bom momento, entendeu? Para vocês fazerem isso. Mas tem gente que gosta de estar no parquinho, né? Enfim, não vou julgar, cada um, cada um. E os long term holders aqui, galera, olha só que interessante, hein? O preço médio deles aqui está subindo. Devagarzinho, mas tá. 37, 38, tal, 39. Vocês sabem o que isso significa, galera?
significa que as baleias estão começando a comprar. Por quê? Vocês vão ver aqui no gráfico, já já. Isso é muito bacana, olha só, 36, setembro, tal, novembro, dezembro, 37. Quando o preço médio dessa galera pesada começa a subir, significa que eles estão comprando. Isso aí é muito top, tá? Vamos lá. Ah, eu fiz aqui, pessoal, também mostrar para vocês. Eu fiz aqui um teste, né? Isso aqui eu comprei lá em cima, contava cento e poucos, né? Comprei WBTC. E eu tinha um pouquinho de Ether aqui, 5 dólares, e aqui tava em torno de 100 dólares, vai, 100 dólares. Aí peguei, coloquei aqui, saquei 50 dólares, montei uma pool lá de Ether com dólar, deixando aqui como colateral. Galera, o mercado derreteu e tá 1,34 aqui o fator de risco. Ele bateu até 1,18. Bateu até 1,18 aqui, mas você vê como que quando você trabalha com fundamento, mesmo com grandes quedas, você consegue fazer esse tipo de coisa, que é o quê? Compra, acumula BTC, acumula Satoshi. Retira ali uma parte, deixa ele como colateral. Você trabalha com pools de liquidez, lend em outros lugares, você fazendo ali a questão ali de você ganhar com o spread, que é a diferença, entendeu? Fazendo ali arbitragem. Então é uma estratégia bem bacana aqui que eu estou gostando. E o legal agora do bear market que comprei lá em cima, caiu e beleza, e olha só, zero, bem tranquilo, não debitou nada daqui, entendeu? Agora vamos lá analisar o nosso amigo gráfico, depois que a gente olhou aqui as análises on-chain. Vamos lá, pessoal. Eu desde outubro, entre outubro e novembro, não compro mais nada, tá? Porque tava muito tipo esquisito. Eu achei que tava meio já muito, tinha esticado muito. Então não compro mais nada. Então batemos 1.064 dias, começou a devolver aqui, né? Para quem trabalha aí com gerenciamento de risco aí do BTC, sabe o que eu tô falando, né? Então você tem que estar ali sempre trabalhando com caixa e ter posições ali para você ir defendendo as suas posições dependendo da hora do ciclo do BTC. Enfim, o que aconteceu essa semana aqui, né? Bom, perdemos ali o short term holder ali, né? O que estava lá em 95 lá no começo de janeiro. Perdemos aqui o two-man price. Perdemos aqui o two-man price. E aconteceu uma coisa diferente aqui do que eu estava diferente do ciclo anterior. Vocês estão vendo isso daqui, galera, ó? Ele caiu muito rápido, ele teve a fase da complacência e ele caiu muito rápido. Olha onde ele agulhou aqui essa semana. Ele agulhou aqui em 60, 58, até 58, 59 aqui. Ele agulhou, entendeu? E logicamente ele voltou aqui. E na minha ótica, pessoal, o que fez muita diferença aqui foi isso aqui, ó. Duas situações. Isso aqui, que é a média 200 semanal. Média 200 semanal ele segurou. Veio, bateu muito forte, voltou. Depois vocês vão ver no mensal. No mensal. Mas no semanal ele bateu aqui, segurou. Só que olha isso aqui, ó. Suporte psicológico em relação ao topo anterior, de 64 aqui a 69. Então olha essa região, olha essa linhazinha vermelha aqui. O que o BTC está defendendo? A linhazinha vermelha aqui tracejada é o preço. Olha só, ele bateu aqui no topo do ciclo anterior. Veio,
e voltou. Então é uma região muito importante, galera. Uma região muito importante aí, essa questão do topo anterior, do ciclo anterior, entendeu? Mas, como eu falei, você queria acertar ali o da mosca, não é legal. Na minha cabeça faz sentido. Eu ainda não entrei para começar a fazer minha nova fase de DCA por causa disso daqui, ó. Eu estou esperando para ver o mercado aqui, porque beleza, ele veio aqui buscar o último topo aqui e seria tipo um suporte ali psicológico muito importante, que seria o topo anterior, a média 200 semanal, mas vamos olhar o mensal aqui, ó. O mensal, pessoal, ele está se segurando aqui na média de 100. Só que olha o que é interessante, né? Por isso que é interessante a gente olhar. O BTC ele pegou aqui no canal do Gaussian Channel. No mensal ele chegou aqui uma vez apenas, entendeu? E foi bem no fundo aqui do último ciclo. Se a gente olhar, existem algumas informações importantes aqui deste ciclo. A gente está aqui, ele caiu muito rápido. Eu estava esperando essa queda um pouco mais para frente, entendeu? Um pouquinho mais para frente. A gente está falando aqui, vamos pegar aqui no diário para vocês verem. Eu estava esperando essa queda aqui forte mais um mês aí, para março, entendeu? Então ele passou direto aqui, ele não teve uma fase aqui de acumulação para depois cair. Então a gente tem que acompanhar, porque aqui fica um pouco diferente, entendeu? Então a gente tem que acompanhar aí o próximo movimento. Hoje 9 horas da noite, fecha aí o semanal, né? E aí vamos ver como vai se comportar, tá? Mas vamos voltar lá pro mensal. Aqui no mensal, galera, existem algumas situações. Então tem aqui a média de 100, que ele está se segurando aqui, tá? Mas veja que ele bateu aqui no meio. E se por exemplo, ele vir aqui buscar esse centro de novo aqui do canal do Gaussian Channel, aqui no mensal de novo, olha como ele fica muito próximo aqui do custo dos long term holders. Long term holders, pessoal, é quem tem BTC na carteira há mais de 6 meses aí, tá? 5, 6 meses, tá bom? Então, olha só, ele se segurou aqui na média aqui de 100 dias. E aqui tem a média de 200, que é em 46, que seria o CVDD, que acertou o último. Acertou o último fundo e ele foi criado em 2018. Mas, olha só que interessante, o Reality Price, pessoal, ele tá aqui e quase está parecendo praticamente um imã. Eu acredito que aqui eles vão se encontrar em algum momento, entendeu? Então ele estava 55, 56. Então, eu acredito que ele vai vir buscar essa região aqui. Porém, o que eu acho interessante? Como ele já teve queda muito forte, pessoal, a gente está falando aqui de 126 para... Vamos lá, 126. Cara, ele veio buscar aqui o 59,60. Ele já caiu 52, 53%. Bateu o short term holder no teto e caiu. Ele perdeu o Truman Price, ele veio buscar aqui o fundo psicológico, entendeu? Que seria o topo do ciclo anterior. Mas o Reality Price aqui, eu acredito que ele vem buscar. Mas vamos analisar de forma fria, né? Ele tá aqui em 71, galera. Se ele vir buscar aqui o Reality Price,
Tá falando de 20%. Dependendo do que aconteceu hoje, pessoal, ele já chegou numa região, para mim, que faz sentido começar o DCA. Na realidade, ali quando ele bateu os 60, entendeu? Então, fechando aqui esse gráfico, o gráfico semanal, eu quero ver como é que vai ser o comportamento, entendeu? Eu não acredito que ele vai bater e vai voltar e all time high. Eu acredito que a gente vai ter novidades, tá bom? E, por exemplo, aqui ele caiu forte no último ciclo e tecnicamente, né, segundo os dados on-chain, até em outubro seria seria uma queda e acumulação. Como ele teve essa queda mais forte agora e voltou, a gente precisa ver como isso vai se comportar, tá bom? Foi muito rápido, voltou e pode ver, ó. Vai que ele volta mais hoje aqui até a região de 75, 76, aí faria mais sentido em relação ao ciclo anterior, né? Então a gente precisa acompanhar isso. Então hoje aqui é uma data importante, esse domingo, para saber se ele vai fechar isso daqui, se ele vai continuar acompanhando e se ele vai cair ou se ele vai subir, entendeu? Eu acredito que isso daqui é uma região muito importante. Os short term holders, pessoal, cadê? Vamos olhar aqui os dados on-chain. Os short term holders aqui, eles estão em 91 mil dólares. É interessante vocês olharem isso daqui, tá? No último ciclo, pessoal, pode ver. Ele chegou, vinha aqui, aí ele caía, vinha buscar aqui o reality price. Ele caía até mais aqui, ele vinha, pegava o custo dos long term holders e voltava. Isso daqui é defesa de preço dos long term holders, tá? Mas olha que interessante a gente continuar acompanhando os short term holders aí, que são o pessoal que tem BTC abaixo de 6 meses. Olha só, parece um muro, bate e devolve, bate e devolve, bate e devolve. Até a hora que ele passa por cima, ele vira um suporte, entendeu? Então é interessante a gente analisar isso daqui também, tá bom? Já vimos parte de liquidação, já vimos tudo isso, então é isso, pessoal. Vamos ficar atento hoje no fechamento semanal para ver se ele vai continuar, vai voltar e vai continuar acumulando aqui, tá? E aí a gente não tem bola de cristal, mas os dados estão informando que essa região aqui é uma zona extremamente crítica. Então, aqui que seria o fundo psicológico, que seria o último topo, o reality price, né? O CVDD, que é 46, e essa região aqui dos 39, que eu acredito ser muito difícil aqui, porque esses caras aqui, as baleias gigantes, vão defender o preço. Então tem cara comprado aqui, 56, 55, 50, 40 e poucos. Eu acredito que a partir dessa região aqui, eles vão defender mais forte. E aí eu mostrei para vocês que aqui o próprio preço médio deles aqui vem subindo. Por quê? Por que vem subindo? Eles já começaram a acumular. De leve, mas começaram a acumular. Beleza? Então, pessoal, sem muita novidade, os preços caíram, voltaram. Achei interessante esse retorno aí do preço do BTC, tá? Para poder fazer sentido, essa queda muito forte de uma vez ficou esquisito, entendeu? Mas os dados, por enquanto ali, ele está seguindo os dados, entendeu? Teve essa discrepância do preço, cai muito rápido nessa semana, e aí ele está voltando e a tendência é dar aquela acumulada se for seguindo o próximo, o ciclo anterior, tá bom? Os ciclos anteriores. Então, porque não faz sentido cair infinito, entendeu? Estavam falando aí espiral da morte ir a zero, puta bobeira, entendeu? Puta bobeira. Então os dados estão aí. Eu acredito que os long term holders aí vão defender o preço médio deles, entendeu? Para poder estar seguindo em frente. Vamos acompanhando aí durante a semana, porque é uma região bem crítica,
bem crítica mesmo, vamos acompanhar os dados aí, porém, é uma região importante esse fundo aí, tá? Eu ainda não comecei a fazer meu DCA, o que eu tinha posição segurei de BTC, não realizei lucro, tá? Até porque meu preço médio tá lá embaixo, 20 e poucos, 30 mil, tô bem tranquilo, tá? Então, vamos acompanhar essas regiões entre 60 e poucos e 50 e poucos, entendeu? Como eu informei no vídeo lá atrás, a estratégia da pirâmide em DCA, DCA em forma de pirâmide começa pouquinho e depois se chegar lá no preço que eu quero mesmo, aí é entrar forte. Beleza, galera? Valeu, ótimo domingo para vocês, ótima semana, vamos acompanhando aí. E quem tá com segurança, fazendo ali seu DCAzinho, não vai se arrepender, beleza? Um abraço, tudo de bom, valeu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.